Salve, salve, gente amiga. Peraí. Ué, peraí o quê, cara? Porra, tô ajeitando aqui, cara. Bom, vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vai lá, chama aí o programa. Eu não, você que é o cara. Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos começando esse programa de forma diferente, depois de uma trollada que você acabou de assistir, porque eu não excluí da edição, tá certo? E agora eu passo a bola para o meu amigo Renato tomar conta do programa. É isso aí, vamos rolar a bola, porque tem muita coisa, muito assunto legal para a gente falar, muita polêmica. Tem rodada do Brasileirão se aproximando aí, semana que vem tem Libertadores. Olha, tá pegando fogo o programa, hein? Vem com a gente bater esse papo. Antes você chega, já faz a sua inscrição no canal aí, dá aquele joinha, porque não adianta. Esse vídeo ainda não começou, mas você já conhece a gente dos outros. Tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana, muita entrevista legal. E antes da gente rolar a bola, fica ligado naquele recadinho bacana aí do Grupo Garra, que tem um trabalho muito interessante no quesito aí de proteção aos animais. Pessoal, então dá uma olhada aí, já a gente está voltando. A bola vai rolar agora, não tem jeito. Ó, no programa de hoje a gente fala Robinho. E aí? Que fim levou o Robinho? O contrato, ele e o Santos já disseram aí, ó, vamos tratar um pouquinho aí, vamos esperar um pouco essa contratação para um próximo momento. O contrato já foi desfeito. Tem Filipão na Série B. Tem Pinto chegando no Vasco, olha só. E aí, Léo, tá empolgado com o Pinto assumindo o Vasco? Vamos ver se o Pinto vai subir a colina e se vai mandar ver lá no Vasco, né? Então, é uma pegada nova, é um técnico que tem uma personalidade forte, que já saiu na mão com o Liedson, já saiu na mão com o ex-treinador da seleção portuguesa. Chegou aqui com um discurso de paz e amor, mas dizendo que não vai perder a personalidade. Então, vamos ver se ele vai ser aquele técnico que vai motivar os jogadores, como era o Jorge Jesus, apesar daquela energia, aquela fala um pouco mais energética, ou se vai se reverter contra, né? Se o elenco não vai gostar, vai se fechar e se voltar contra ele. Só o trabalho e o tempo vão dizer, mas eu espero sim que o Vasco da Gama consiga aí colher bons frutos através do trabalho do Pinto e que, enfim, vamos ver como é que vai ser. Boa, beleza. Cara, eu acho que o Vasco conseguiu segurar o Pinto, mas sinceramente... Trocadilho infame, hein? É difícil ter maturidade com as coisas dessas. Eu não sei o que ele vai fazer nessa edição, mas hoje ele está empolgado aí. Ele não consegue nem falar. Agora tira o pinto da boca. Seguinte, cara, eu sinceramente não sei o que o Vasco está esperando dele. Porque não é porque ele é português que vai ser um Jorge Jesus, não é verdade? O Vasco contratou ele por quê? Tipo, sinceramente, ainda estou em dúvidas. Conhece o estilo de jogo dele? Foram estudar? O que estudaram do cara? Porque a gente nunca ouviu falar. E eu tenho certeza que a galera do Vasco da Gama foi resolver procurar que técnico eles queriam depois que o Ramon caiu. Então, assim, conhecem de fato, assistiram jogos, é esse o estilo de jogo que eu quero? E olha, o que eu sei é que ele chegou um pouco desinformado, porque teve repórter que foi abordar ele no aeroporto e foi falar da questão salarial e ele não está sabendo de atraso de salário na colina e coisas do tipo, viu? Então... Vai ver, já levou um qualquer antecipado. Então, amigo, vamos ver. Fala, Vitor, o que você acha aí da chegada do novo técnico do Vasco? E aí já te emendo logo a segundo pitaco aí do nosso programa. O Vanderlei caiu na hora certa e quem vem? Quem assume o Palmeiras? Mas primeiro fala aí do
do famoso Pinto aí no Vasco? Eu acho que isso, assim, como foi falado, né, a gente não sabe até onde o Vasco estudou ou não a carreira, o estilo de jogo do treinador, mas, assim, eu acho que isso mostra como, principalmente pós-Jesus, os times brasileiros, assim, parece que independente de onde seja, de quem seja, de que região que seja, o importante é procurar gente de fora. Eu acho que, assim, todo mundo já se esgotou num nível, assim, do que a gente tem hoje de material como treinador no Brasil, que assim, ninguém sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, mas o importante é trazer gente de fora com mentalidade nova para ver se muda alguma coisa, né? Porque depois, assim, todo mundo que troca de técnico ultimamente, a primeira pergunta é se vem de fora. Parece que ninguém mais está olhando aqui para dentro, porque eu acho que já a fonte já secou aqui dentro. É incrível. E já pegando um gancho nisso, no Palmeiras está sendo a mesma coisa, né? Quanto ao Vanderlei, eu acho que realmente não dava mais. Eu não vou nem falar que o trabalho não estava sendo bom, porque eu acho que nunca foi bom. Desde que ele começou, conseguiu ter. Ou seja, então para você foi constante, né? Ah, foi. Se tem uma coisa que ele foi constante, foi ruim o tempo todo. Não acho que ele é o único culpado pela fase que o Palmeiras vive hoje. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo, que o problema vem de cima, mas ele também tem a parcela de culpa dele. E a gota d'água, né? Para mim, foi depois do clássico contra o São Paulo, né? As entrevistas que ele deu, para mim, ele já perdeu o vestiário, o que já não estava bom. Quando o clima já não está bom, os resultados não estão bons, o que segura a treinadora é se você tem os jogadores jogando por você, né? Como já disseram aí na imprensa, ninguém pode dizer e cravar se os jogadores jogaram para derrubar ele, mas que não jogaram para salvar, isso dá para ter certeza. E o que estão falando aí, né? As notícias que estão saindo aí, agora há pouco, hoje a nossa gravação na sexta-feira, agora há pouco saiu uma notícia, parece que o Caio Ribeiro falou na Sport TV que as conversas já estão bem adiantadas com o Miguel Ángel Ramírez, né? Do Del Valle. Enfim, agora é aquele momento de especulação, né? Se for ver só a lista de hoje, desde a hora que eu acordei hoje, tudo que eu já vi de nome, dá para encher uma página no caderno. Então vamos ver o que vai virar. É o que eu queria perguntar para você, porque eu vi também como um dos nomes fortes para assumir o Palmeiras, que seria o Sven-Goran Eriksson, né? O que você acha disso? Topa ele ou tá ultrapassado? Eu não sei. Ultimamente, a gente até nos grupos de amigos, a gente estava conversando nos últimos dias isso, eu estou numa fase que eu estou preferindo muito mais novas ideias do que currículo. Então, assim, durante essa semana saiu o nome de vários treinadores, principalmente de fora do Brasil, e a pergunta que rola sempre é, mas o que ele já ganhou, o que já teve de resultado? E eu tô numa que, assim, eu não tô pensando muito em currículo, não, porque se fosse por currículo, nos últimos do Palmeiras foram Vanderlei Luxemburgo, Filipão e Mano Menezes. Então, se currículo determinasse alguma coisa, o Palmeiras já tinha ganhado tudo. Então, eu tô querendo mais ideias novas. Se fosse para escolher dentro das condições, né? É lógico. Sonho de todo time brasileiro é o Galhardo, né? Mas diante das condições financeiras, acho que não vejo nome melhor que o Miguel Ángel Ramírez do Del Valle. Fala, Léo. Fala. Não, mas acho que tem o que o Vitor falou, eu concordo e queria até acrescentar que a gente acaba esquecendo de valorizar os próprios talentos que existem aqui no país, né, em termos dos técnicos, né, que já estão aqui há muito tempo, e o efeito Jesus, né, como que hoje em dia os times, principalmente que têm uma condição melhor, a primeira opção é olhar os talentos de fora, né, digamos assim, trazer técnicos estrangeiros, que até então não eram tão cotados assim, não tinham tanta uma cultura de trazer, importar técnicos estrangeiros. Lógico que já teve muitos técnicos estrangeiros aqui no país, mas nesse volume e nessa demanda, eu acho que o efeito Jesus foi um efeito cascata, né? Agora todo mundo, os times de ponta do brasileiro, quando já pensa um técnico estrangeiro, né? O Santos apostou no Gesualdo. Acredito até que ele tenha feito um trabalho, mas ele, a diretoria, não houve ali um entrosamento, o reflexo foi eliminação precoce,
não veio os resultados. Não sei se o Ricardo Sapinto, né, será o mesmo destino como o Gesualdo, ou se realmente ele vai trazer algo para agregar, acrescentar o Vasco. Mas, enfim, a gente tem que parar com essa cultura também de, sabe, pegar um exemplo de um e generalizar. Eu acho que existem bons profissionais aqui que estão começando, bons profissionais que já estão aí há um tempo no mercado, ou que não tiveram nem chance ainda, porque o mercado é muito fechado. Então, acho que seria a chance de lapidar, né? Procurar internamente quem já tem um currículo bom, ou tem potencial, abrir as portas. Acho que antes mesmo de você tentar trazer alguém de fora com o nome, tem muitos técnicos que estão trabalhando no Brasil e que, de repente, não são agenciados, que poderiam ter uma grande chance no grande clube para mostrar seu talento. É isso aí, Léo. Eu acho que o Gagliotti tinha que assistir os programas do canal 7x1 e escolher um dos técnicos que nós já entrevistamos. Lazzaroni, Carlos Alberto Dias, Paulo Faione, Edu Silva. E tem uma galerinha aí, acho que merece uma chance no Alviverde, cara. Com certeza. Deixa eu só dar um pitaco nisso aí, porque o que o Léo falou agora é interessante, e o Flamengo foi meio que refém disso logo que o Jorge Jesus saiu. Porque quando ele chegou, ele trouxe a patota dele, e até o Marcelo Fera, que era funcionário do clube, acabou sendo demitido. Ou seja, então ninguém pegou a inteligência do Jorge Jesus. Ninguém absorveu aquela metodologia de treinamento. Ninguém absorveu o estilo de trabalho dele. Então, assim, quando ele foi embora, aí virou aquele barata voa, né? Porra, quem é que vem? Como é que vai ser? Como é que não vai? E aí o Domi pegou uma avalanche de problemas, porque o que comparações. Não, a comparação ia ser inevitável, mas eu estou falando da questão dos problemas. Problema físico, os jogadores sem treinar adequadamente, parado não sei quanto tempo, enfim. Aí depois vem lesão, Covid, enfim. Acabou que o trabalho do Domi é questionado ainda até hoje. Obviamente que em algumas situações em função das escolhas que ele faz, mas ainda não decolou, apesar do Flamengo estar bem na Libertadores, estar bem no Campeonato Brasileiro, vai ter aí a fase de oitavas da Copa do Brasil, mas enfim, o trabalho no início e ainda até hoje é meio contestável. Eu só queria perguntar para o Vitor o seguinte, ele como nosso representante palmeirense aí do canal, porque ele falou, a culpa não é só do técnico. E muita gente critica o elenco do Palmeiras. E a gente sabe que para esse ano ainda, mesmo tendo ciência de que a temporada só termina em fevereiro, então você tem aí o mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Tem 4 meses aí para acabar essa temporada. É difícil você trazer muitos reforços e que cheguem ali para tomar conta das posições. Eu queria que o Vitor falasse um pouquinho do elenco. Vitor, quais são as principais carências do Palmeiras em termos de posição e que você apontaria assim, essa posição, essa e essa precisam de jogadores imediatamente porque os que estão no grupo já tiveram as oportunidades e ainda não demonstraram que são capazes de segurar essa pressão? Cara, eu acho que, assim, hoje o Palmeiras precisa urgentemente de laterais. Por exemplo, na lateral esquerda, a gente tinha na verdade tinha 3, né? Tinha 3, que era o Vinha, Diogo Barbosa e o Esteves. Aí de uma hora para outra, um foi convocado, o outro foi vendido, o outro machucou. Aí ficou sem lateral. A lateral direita, o Marcos Rocha, é complicado. O Marcos Rocha, o pessoal fala que assim, eu não sei como que ele criou esse status de um excelente lateral para vir para o Palmeiras, que ele veio por empréstimo, e aí o Palmeiras correu para contratar, sendo que assim, ele saiu chutado já do Atlético. Saiu com torcida quebrando o carro dele. Você sabe por que ele foi contratado a peso de ouro pelo Palmeiras, né? Por quê? Porque o Flamengo ficou de olho e o Palmeiras, não vou deixar ir pro Flamengo.
Foi naquela época que contrata todo mundo, mesmo que não precisa, que é para não deixar os outros contratar. Eita, Larico. Aí a conta chega depois. Então, assim, eu acho que precisa urgentemente de 2 laterais. Precisa de mais um zagueiro, porque, na minha opinião, Felipe Melo de zagueiro não dá mais. Não é zagueiro, foi uma tentativa, beleza, a ideia... Não tem cacuete, né, de zagueiro. Assim, quando o Luxemburgo falou lá atrás, antes de ser anunciado como técnico, o Palmeiras tinha o melhor zagueiro do Brasil, que era um zagueiro que poderia sair com um lançamento que nenhum tinha essa qualidade. A ideia no papel é boa, mas na prática não, eu acho que não virou. Então precisa de mais um zagueiro para poder jogar com o Gomes. E eu acho que principalmente precisa de um 10. Um meia, um 10 que crie alguma coisa. Porque não dá, assim, de meia ali, de meia de ofício, tem praticamente é o Lucas Lima. Depender de Lucas Lima, todo mundo já sabe que não dá. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que precisa se contratar. Teve, assim, beleza, errou com o Rony, os pontos e tal. O ataque às vezes não tá dando o que se esperava, mas ainda tem um William, tem um Luiz Adriano. Eu acho que principalmente são 2 laterais, pelo menos um zagueiro e um meia de criação. Acho que isso é o mais importante hoje. Pessoal, a gente tem muita coisa para falar no programa aí. Eu queria passar rapidinho aqui sobre, na verdade, estreia de Wagner Mancini no Corinthians, estreou com vitória. Queria que vocês falassem um pouquinho aí, Gustavo. Começo contigo. O que você pode falar a respeito dessa chegada do Wagner Mancini e dessa partida que foi fora de casa e o Corinthians conseguiu 3 pontos importantes. E se tem jeito para dar certo aí. Não acredito. É chato falar isso, né? Tipo, antes do cara começar a trabalhar direito. Mas, assim, o Wagner Mancini, né, na carreira dele, ele ganhou aquela Copa do Brasil, acho que em 2005, 2006, com o Paulista, se eu não me engano. 2005. E depois ele foi rebaixado do Brasileiro com o Guarani, rebaixado do Brasileiro com o Botafogo, fazendo a campanha inteira nos 2 casos. E, além disso, ele colecionou demissões por onde ele passou. Tá? Os trabalhos sempre contestados. Agora ele vinha fazendo uma campanha bacana no Atlético Goianiense. Óbvio que o Atlético Goianiense com 21 pontos, né, com 18 quando ele deixou o time, tem um peso diferente do que outros times com a mesma pontuação. Mas vinha numa arrancada interessante. Tanto é que ele saiu, o Atlético Goianiense manteve uma pegada boa e conseguiu ganhar do Santos na Vila Belmiro. E ele tinha com um golaço, hein? Nossa Senhora. Golaço do Chico. Né, que acho e, a que jogada do Janderson também foi de cinema. Mas, enfim, vai lá, conclui aí seu raciocínio. E aí ele tinha a oportunidade de fazer um trabalho de longo prazo, que é aquilo que todos os técnicos querem. Ele poderia, de repente, conseguir uma classificação para uma Sul-Americana e, de repente, no ano que vem, ele conseguir repetir o que ele fez com o Paulista de Jundiaí, tentar um título de Copa do Brasil, de Sul-Americana, que seria algo, ou pelo menos chegar numa semifinal de Sul-Americana, que seria algo espetacular para a história do Atlético Goianiense, daria moral para o trabalho dele. E aí recebeu um convite só porque é do Corinthians, e não pelo que é o Corinthians hoje, o que está jogando. E ele foi, pegou o carro dele, viajou 8h30, chegou em São Paulo, começou a trabalhar já na hora. Chegou super empolgado, porque, sei lá, nossa, o Corinthians, time grande. Mas, mano, aí assina um contrato com o Corinthians aí, nessa situação, ganhou o primeiro jogo, num golpe de sorte. Só que aí eu já deixo uma pergunta no ar para vocês 3. O contrato dele vai até dezembro de 21. Então, é exatamente o que eu ia abordar agora. A pergunta que eu faço é: ele chega ao final da temporada 2021? Ou seja, não é nem dezembro, não. É a temporada 2021 que vai terminar em fevereiro. Cara, é o seguinte, o Corinthians, o time tá ruim, tá jogando mal, ganhou num golpe de sorte, porque zaga errou, o goleiro saiu onde não devia sair, tomou por baixo das pernas. Se tivesse ficado embaixo da trave, não tomava esse gol, tinha acabado 0-0 o jogo lá contra o Atlético Paranaense. Tá certo? Então é o seguinte, se o Corinthians continuar desempenhando mal, perdendo ponto, vai voltar a ser pressionado,
vai ter eleição no Corinthians agora, vai trocar presidente, pode ter uma troca precipitada, e aí pode acontecer do Corinthians ter mais uma dívida para pagar aí de técnico, né? E também não acho que, isso falando do lado do Wagner Mancini, mas do lado do Corinthians também não acho que seja o perfil de treinador que eles precisam. Boa. Precisaria de um cara muito mais como um Felipão, alguém que ganha o grupo e faz jogar e qualquer coisa assim, do que um Wagner Mancini. Léo, o que você acha? Mancini chega até o final desse Brasileirão, enfim, cumpre o contrato? Qual é a tua opinião? Olha, é complicado, né? A gente analisar num cenário meio de caos, né? Ele, como o Gustavo bem colocou, a chegada dele já foi uma chegada conturbada, né? Porque já resgataram o áudio dele antigo, da época que ele estava no Vitória, que ele criticou o Corinthians, enfim, o jornalista que era corintiano, enfim, já tinha digamos assim, um fator contra ele, né? Já tinha ruído já da torcida também, querendo pedir a cabeça antes dele assumir, quando estava apenas na especulação. E assim, ele ganhou, né? Queira ou não, ganhou. Foi uma vitória na sorte, um golpe de sorte, ou enfim, pode ser da maneira que entendam melhor, mas ganhou. E acho que isso deu uma amenizada naquela, digamos assim, naquela fúria de indignação da torcida pelo anúncio do nome dele e não de outro nome, de repente, que poderia agradar a torcida. Pelo retrospecto dele em times grandes, né, digamos assim, de times de ponta, eu não acredito que ele vá ter vida longa, não. Acredito que se os resultados não vierem num curto prazo de tempo, que a torcida do Corinthians é uma torcida exigente e que não deixa barato a má performance em campo, eu não acredito que ele vai continuar muito tempo, não. E ele não tem aquela personalidade, como você bem falou, do Filipão, que tem digamos assim, que cria aquele clima de família, de abraçar. Ele é um cara com uma voz mais mansa, enfim, não sei se seria bem o perfil do Corinthians, né? Pode ser que esteja completamente enganado e ele me surpreenda e faça um bom resultado. E espero que faça, né? Que isso é para torcer contra o trabalho de alguém. Mas, assim, vendo o retrospecto dele, eu acho que ele se adequaria mais com esses times, como o Gustavo falou, pegar um time menor, de menor expressão, que de repente não tenha tanta pressão, menos expectativa e surpreenda. Ou pegar time de segunda e levar até a primeira. Tem gente que tem esse perfil de fazer o time subir de divisão, não é aquele técnico de disputar a primeira. Enfim, vamos ver, né? Eu acho que realmente até dezembro, se fizer, vai ser para ficar aí no meio da tabela, não vai ser para disputar título. Boa. Vitor, o que você acha? Mancini chega até o final do contrato dele? Eu concordo com a opinião do Gustavo. Eu acho que assim, o Mancini ele não tem um bom retrospecto em time grandes e ele estava fazendo um bom trabalho no Atlético. Ele podia ficar lá quietinho, belezinha, conseguiu o resultado dele, o time estava sendo bem visto. Eu acho que ele fez uma loucura, por exemplo, dadas as devidas proporções, mas lá Thiago Nunes, quando estava no Atlético Paranaense arrumadinho, classificado para Libertadores, torcida amando o cara, era só continuar e fazer o trabalho ali que ele estava confortável. Aí foi se enfiar numa bomba dessa. Ainda mais que a eleição tá chegando. Corinthians vai te pegar, hein? Mas a eleição deles está chegando. Lembra muito o Rogério ano passado com o Cruzeiro, que largou Fortaleza e voltou depois. O cenário é muito parecido. Então, e assim, eu não vou afirmar agora, porque assim, a gente fica vendo essas notícias de Twitter que passam, a gente não sabe nem direito a fonte. Mas já passou por mim um tweet falando que, se eu não me engano, o Mário Gobi já disse que ele, sendo eleito novo presidente, ele vai trocar toda a comissão que estaria antes. Então, assim, é um risco muito grande enfim, não sei qual foi o contrato feito, o que foi acertado, mas eu acho que para um cara que estava fazendo um trabalho legal e confortável num time que nem o Atlético Goianiense, eu acho que assumir um risco muito grande. Acho que o Dorival seria um bom nome para o Corinthians, se tivesse tempo ainda do Corinthians escolher e contratar.
Léo, agora o Corinthians Enfim. já está com o Wagner Mancini e vamos que vamos. Para a gente passar, para a gente terminar essa rodada de falando de técnico, queria que vocês falassem rapidinho da contratação do Luiz Felipe Scolari pelo Cruzeiro. Meu Deus. Continuar aí essa jornada, essa saga do Cruzeiro pela Série B e na tentativa de botar o time no trilho e voltar para a Série A o ano que vem. Léo, começo com você. O que você acha disso e se realmente o Cruzeiro está precisando de um técnico ou está precisando de time também? O Cruzeiro está precisando de tudo, né? De estrutura, de dinheiro, de técnico. O Cruzeiro teria que renascer, né? Do jeito que tá muito complicado. Na minha opinião, o Filipão não tinha necessidade de se expor a um trabalho que, digamos assim, tem tudo para não dar certo, né? Tem todos os elementos para não dar certo. Clube com endividamento alto, salário atrasado, jogadores desmotivados, uma Série B que é difícil pra caramba, que não é tão fácil como as pessoas falam, um elenco fraco, precisando de peças de reposição. Então eu vejo o Filipão como campeão mundial, um cara que já foi multicampeão de Libertadores, brasileiro, entre outros títulos, finalista de Eurocopa. Se expor, de repente, num time... Tudo bem, teve uma passagem boa pelo Cruzeiro, etc., tem aquele carinho, mas ele acho que não precisa nem se desafiar, se provar. Acho que ele já provou tudo que tem, já se queimou no 7-1. Então, profissionalmente, acho que não teria muita necessidade. Eu, se fosse ele, não assumiria. Acho que seria uma... Mas, assim, louvo a bravura dele, a coragem dele de querer se expor, de pegar um time que está em frangalhos, em cacos, para tentar resgatar, reunir, de repente, forças para poder subir. Se ele fizer isso, ele vai realmente ressurgir no futebol nacional, que andava meio indiscreto depois do 7-1 e a passagem apagada no Grêmio. Se bem que ele construiu até uma estrutura que o Renato deu continuidade lá no Grêmio, né? Mas acho que não teria necessidade... Ele chegou a ser campeão com o Palmeiras, né? Pois é. Exato. Também tem isso. Então, não sei se valeria a pena, não. Acho que ele já tem um nome escrito na história do futebol brasileiro, mundial, e já tem uma idade que acho que não precisa passar perrengue, né? Acho que poderia escolher uma boa para seguir. Mas, enfim, louvo a coragem dele. Fala aí, Gustavo. O que você acha dessa chegada do Filipão aí? Eu não vejo toda essa bravura no Felipão que o Léo apontou aí pra gente, cara. Eu acho que ele encontrou um contrato sensacional de 3 anos e meio, acho que até o final de 2022 ou 2023, longo para dar chuchu, sabe? É muito mais fácil o Cruzeiro ter arrumado um problema aí para a cabeça em termos financeiros, um time que já está quebrado, sabe? Vai investir uma bala em Felipão e comissão técnica, e de repente com um time que está independente do treinador, o Felipão, o Guardiola, o Jürgen Klopp, sabe, talvez nem esses caras consigam tirar o Cruzeiro de uma Série C, com todo respeito. Então, eu acho que, provavelmente é o último contrato da carreira do Felipão, sabe, se cumprir até o final, ele já vai estar com 74, 75 anos, então deve ser a última etapa da carreira dele mesmo como treinador de futebol. Tomara que dê certo, mas será que vai dar? A gente confia nisso, diante de tudo que a gente está vendo, dos problemas de gestão do Cruzeiro, apesar de troca de diretoria, o elenco, que não houve uma grande renovação daquilo, né, que derrubou o Cruzeiro no ano passado. Eu acho que o Felipão está muito bem escorado num contrato sensacional, cara. Eu queria esse contrato para mim. Boa, Vitor, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que o Filipão não precisava passar por isso. Eu acho que assim, um cara consagrado que ganhou tudo que ganhou,
já passou dos 70 anos de idade, a gente estava até brincando aqui no grupo de amigos, falou, pô, vai, sei lá, vai comentar, vai curtir, vai tomar um vinho lá no Rio Grande do Sul, vai curtir os netos, acho que não precisa, financeiramente acredito eu que ele já esteja resolvido, né? Então eu acho que não precisa, e fora assim, se ele quiser trabalhar com futebol ainda, na minha cabeça, qualquer clube do Brasil, de qualquer divisão, a gente tenta entender. Mas se enfiar num Cruzeiro hoje, que loucura, cara. 4, né? Se eu não me engano, antes dele, 4 técnicos recusaram. Eu lembro até hoje. 4 técnicos recusaram e 4 técnicos já dirigiram o Cruzeiro nesse ano. Exatamente. Eu lembro até hoje quando o Inter estava para cair, estava na zona de rebaixamento, que eu vi alguns comentaristas esportivos falando, o povo tá achando que o Inter não vai cair, mas time grande, quando entra na zona de rebaixamento, é muito mais difícil de sair do que time pequeno, porque aí já começa a abalar o clima, a pressão de não pode cair. E os adversários querem afundar ainda mais, né? Aí você imagina numa zona de rebaixamento da Série B, já estando 3 pontos atrás do primeiro fora, não jogando nada, com o maior ídolo do time atual, que é o Fábio, dando aquele tipo de entrevista, enfim, tudo é direcionado para o ano do Cruzeiro ser uma tragédia. Eu acho que um cara que ganhou tudo que nem o Filipão ganhou, que na minha opinião é o maior técnico que o meu time já teve, que tem a história que ele tem no futebol, a idade que ele tem, eu acho que não precisaria. Se eu falei que o Corinthians era uma bomba, você imagina o Cruzeiro. Eu acho que ele não precisa, não sei qual é o contrato dele. Se for realmente uma coisa absurda, aí é mais loucura ainda para o Cruzeiro, né? Porque, enfim. Mas eu acho que não precisava fazer uma loucura dessa, não. Tá doido. Eu concordo até com tudo isso que vocês falaram, só que eu tenho uma visão um pouquinho diferente. E aí eu não sei, que eu não consigo apontar para quem é o maior risco. Sinceramente, honestamente, eu vou dizer que para mim o maior risco ainda é para o Cruzeiro. Por quê? Porque para o Filipão, depois da saída dele do Palmeiras, que ele saiu totalmente em baixa, que ele viu que a metodologia de trabalho dele não estava sendo assimilada, hoje em dia ele está na Série B, ele está assim, tranquilo. Conforme o Léo falou, se ele fizer um bom trabalho, ele ressurge para o futebol. Que não adianta, porque vai ter gente que vai ficar de olho. Se ele permanecer com o Cruzeiro na draga, ele tem totais argumentos para dizer, não consegui desenvolver o meu trabalho. E por que o risco é do Cruzeiro? Porque quem tem risco de cair para a Série C é o próprio time. Então, assim, eu acho que o Filipão, em termos financeiros, técnicos, ele está na dele. Conforme aí eu vou com o Gustavo, talvez pode ser meu último contrato. Se ele virasse e falasse assim, meu contrato é de R$100, um contrato simbólico, e eu vou tocar o time para frente, aí é outra história. Mas aí tem dinheiro envolvido, enfim, tem o bem-estar dele, e ele, se ele fizer, vai ser bom, e se ele não fizer, o clube está todo desestruturado e a culpa não vai recair sobre ele. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Galera, e aí fica aquela coisa, né, Renatão, que nem o Felipão conseguiu salvar o Cruzeiro. Por aí. Então ele desagradável. Eu acho que a posição dele é muito confortável nesse sentido, por mais que a história dele no futebol seja rica, mas o momento atual dele é super de baixo. Então, o que ele fizer de bom, legal, bacana, e o que se ele não conseguir fazer, ele tem N muletas para falar, não consegui fazer. Pessoal, vamos passar para mais um assunto aqui, esse polêmico, né, espinhoso, o assunto, que é esse caso do contrato do Robinho, que acabou agora à noite, a gente gravando sexta-feira, aí, véspera da 16ª rodada do Brasileirão, 17ª, né, melhor falando. O Santos havia anunciado a contratação do Robinho, mas a repercussão foi realmente muito complicada. E hoje, com a transcrição aí do processo, enfim, o que estava sendo dito pelo Robinho, a situação ficou ainda mais difícil e o Santos e o jogador chegaram aí a um consenso para romperem esse contrato. Gustavo, você... O contrato está suspenso, não foi rompido. Não?
Não, tem uma diferença aí. Não, suspenso. Contrato suspenso, ou seja, o jogador não trabalha, o Santos não paga. O contrato continua em vigor. É não, uma coisa esquisita mesmo. Inclusive, tem até uma imagem aqui no Globoesporte.com que fala Santos e Robinho rompem contrato. Então, por isso que eu me coloquei dessa forma. Mas, enfim, Sim. Você que é o santista do nosso time aqui, o que você pode falar a respeito disso? Bom, primeiramente eu queria compartilhar com vocês o depoimento do Robinho, que acabou de sair há instantes, né, do momento da gravação. Galera, aqui é o Robinho. Claro que com muita tristeza no coração venho falar para vocês que tomei a decisão junto com o presidente de ter a suspensão do meu contrato nesse momento conturbado da minha vida. O meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube e se de alguma forma eu estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Para os torcedores do Peixão, aquelas pessoas que gostam de mim, com certeza eu vou provar para vocês a minha inocência. Um abraço. Cara, não vai provar inocência de quê? Eu fiz um Drops essa semana falando justamente sobre esse assunto, apontando 4 erros de por que o Santos não deveria ter contratado o Robinho. O presidente do Santos, antes da contratação, já tinha falado que o Robinho não vinha porque era muito caro, o Santos não poderia se enfiar em dívida. Aí o Robinho veio com aquela história, eu jogo por R$10. Aí essa história foi engraçada, virou meme, e o Santos contratou ele. Só que, com tudo que já vinha acontecendo, era muito bola cantada isso. É uma história que está se arrastando desde 2013, aí veio a condenação em 2017, e desde então, cara, ele jogou na China, jogou na Turquia, ele jogou em lugares onde ele podia se esconder e não teria tanta pressão. Mesmo nesse período, quando ele jogou no Santos em 2014, ainda não havia saído a condenação. Em 2017, ele jogou no Atlético Mineiro, né? Teve um pequeno burburinho da torcida feminina lá, alegando, reclamando, né, do Robinho, mas, enfim, o Santos anunciou o Robinho no sábado passado. Passou a semana inteira pegando fogo, deixando carbonizar, quase virando cinzas, né? E aí, olha, saiu, eu lembro teve uma nota que o Robinho soltou em 2017. Essa semana, a equipe do staff do Robinho soltou outra nota. O Santos soltou uma nota também, antes dessa suspensão contratual. Em nenhum dos casos falaram o Robinho é inocente. Aquela coisa, o Robinho vai provar a sua inocência, vai tentar provar a sua inocência. Isso é estratégia. Que botar a mão no fogo, né? Isso é uma velha estratégia dos políticos. Aquela coisa, quando o cara é pego num esquema de corrupção, pego com dinheiro na cueca, enfiado no rabo, qualquer coisa, opa! O que o cara faz? Ele some e fica quieto. Porque ele espera o próximo escândalo vir tomar conta do noticiário e retomar a vida dele normal. Exatamente, cair no esquecimento. Só que isso não dá mais. Isso não cabe mais, sobretudo num caso de estupro. E não adianta, com os áudios que foram revelados, né, que rolaram na investigação, não adianta o Robinho falar que não enfiou o pipizinho dele na vítima. Não interessa, ele estava junto com todo mundo, ele participou, tá certo? Ele não proibiu ninguém, ele não defendeu a vítima. Pelo contrário, ele ajudou, ele queria ter participado, queria ter feito mais, e ainda humilhou, tirou sarro, sabe? Fez chacota, tirou dele da reta. Eu acho que a grande problemática aí, hoje eu ouvi um depoimento interessante a respeito disso, é você, primeiro de tudo, se solidarizar quem já foi vítima desse tipo de situação. E aí, quando você copartícipe de um caso como esse, e você ainda tripudia da vítima, aí, e outra coisa, o caráter é você jogar o caráter pelo ralo. Então, e outra coisa, não adianta a advogada dele aparecer aí na imprensa brigando com jornalista, falando com o pessoal da internet que está todo mundo julgando ele e que vai processar. Porque ele participou do crime.
Então não adianta falar, sabe, ameaçar jornalista que está não, chamando ele de estuprador de escambau. Tá certo? E também o presidente do Santos Futebol Clube, Orlando Rolo, dizendo que quem é ele para julgar o Robinho, que tem que esperar a sentença. Meu, uma ova, ninguém aqui está julgando, porque ele já foi julgado, já foi provado o envolvimento dele. O máximo que pode acontecer é a justiça italiana, de repente, chegar na quarta instância, porque depois de 4 anos ainda está na primeira, é falar, nossa, não tem provas materiais, porque, sei lá, não encontrou o sêmen dele na albanesa. Aí tira ele da prisão, livra ele de uma cadeia. E aí, ele deixou de ter participado do crime? Não. Por isso Então, que eu falei, eu acho que a questão é o caráter. E aí, nessa, o Santos deu a tremenda bola fora, porque diante de todo o caso, diante de toda a experiência que já tinha acontecido aí na internet, ou seja, com todo mundo falando a respeito dessa situação, ainda bancou a contratação. Era bola cantada, toda essa polêmica, não era para ter contratado de jeito nenhum, nem em termos de futebol como jogador mesmo, mas principalmente por causa desse tema, não era para ter contratado. O Santos se queimou, sabe? Perdeu o patrocinador, os outros patrocinadores que continuaram botaram o Santos contra a parede. Isso pode gerar problemas para futuras negociações com patrocinadores, eventualmente com jogadores que tenham a cabeça no lugar, se posicionem. Poderia ter gerado uma crise absurda com o futebol feminino, que ninguém falou. Imagina se essa mulherada se posiciona e fala, eu não jogo em time que defende estuprador. Acaba com o futebol feminino de uma vez. Eu ia justamente fazer essa pergunta para o Vitor, que era o seguinte, diante desse burburinho todo, diante de toda essa repercussão negativa, é possível reverter essa situação? Eu acho que, assim, primeiro, vamos começar do começo. Primeiro, teve essa suspensão do contrato, né? Eu vi algumas pessoas parabenizando o Santos por suspender o contrato. Primeiro que não se parabeniza alguém que está corrigindo uma cagada, né? Já está errado em ter cogitado contratar. Segundo, eu acho incrível como precisou um clube grande do Brasil tentar contratar o cara, colocar ele na mídia, colocar todo o caso dele na mídia e a imprensa soltar as provas para aí o caso ser passado a levar com seriedade dentro do Brasil, né? Porque isso já está rolando há 3, 4 anos. Todo mundo já sabe disso, mas assim, por exemplo, se o G1 não solta essas provas como soltou agora, ele ia ser contratado, ia ter ali o grupo de pessoas que seria contra, mas vida que segue. As coisas precisam ser escancaradas para a gente começar a levar a sério um caso grave que nem esse. E assim, eu não consigo entender como ainda no Brasil pessoas que fazem esse tipo de coisa ainda conseguem ser tratadas como ídolo, conseguem ser... É aquilo, né? A gente não consegue pensar num caso desse sem voltar no caso do goleiro Bruno, né? Todo mundo diz que ele tá pagando pelo que ele fez, que ele tem o direito de voltar para o mercado de trabalho, tem, mas jamais na posição de ídolo. Jamais na posição de alguém que possa influenciar a criança, que possa influenciar outras pessoas, como um jogador de futebol faz. E outra coisa, só completando a fala do Vitão, que ele tocou num ponto bastante sensível no começo, que vale a pena falar. Estuprador, eu incluo outros crimes, vai de racismo, de homofobia, do que for. Essas pessoas precisam ser expostas. Sim. Precisam ser expostas. Exatamente. E assim, só para concluir a minha parte nesse assunto, eu queria só fazer uma observação. Não sei se ele assiste o nosso programa, seria uma honra se eu soubesse que sim, mas eu só queria deixar aqui o meu apoio ao Casagrande, que hoje, no Globo Esporte, ele fez uma declaração que eu achei muito importante sobre esse caso do Robinho, e mais uma vez está sendo alvo de uma chuva de críticas, querendo dizer quem é você para falar do Robinho, olha tudo que você fez, como se fossem situações comparáveis. Né? Inclusive de ameaça de processo da doutora Marisa, que é advogada do Robinho. Exatamente, como se uma doença de dependência química fosse comparável a um crime de estupro. Então, eu só queria deixar o meu apoio e a minha crítica a quem está fazendo esse tipo de coisa. Léo,
O que você pode falar a respeito desse caso aí? Olha, os dirigentes, já de uma forma geral, têm a responsabilidade e tem que ter a consciência que no futebol, ainda mais num clube de primeira divisão, você tem que ter profissionais e seres humanos que têm, digamos assim, a sua imagem espelhada para outras pessoas, que sua imagem é espelhada, né? Então, nesse sentido, você tem, digamos assim, além do talento, você tem que ter seres humanos com comprometimento com a vida, com respeito, com a ética. Então, você trazer alguém que já foi condenado ou tem alguma situação que comprometa a idoneidade dela para fazer parte de um clube que vai servir, digamos, de exemplo para outras pessoas, crianças, informação, é realmente lamentável. A gente tem que questionar essa cultura de sabe, oba-oba, fazer festa, o último ato do Robinho, o rei da pedalada. Não, ele cometeu um crime grave, hediondo, então, condenado. Então, nesse sentido, a gente condena, sim, o ato do Robinho. Acho que, assim, depois que eu li os trechos dos áudios que foram vazados, eu fiquei com nojo do ser humano, o Robson. Então, nesse sentido, é deplorável tudo. Acho que não precisa nem reproduzir aqui as coisas que ele falou. E o dirigente que, mesmo sabendo, fazendo vista grossa, em prol do dinheiro, de repente pensando no retorno financeiro de venda de camisa, entre outras coisas, assim, a gente vê o quão sujo os bastidores do futebol, onde vale tudo, né, digamos assim. E eu acho que a pressão, nesse caso, a pressão dos patrocinadores valeu a pena para botar, digamos assim, revelar a verdade, né, de muitas coisas que não estavam claras. Nesse sentido, o Santos teve que recuar, não reconheceu em palavras, mas reconheceu que houve um erro estratégico ao tentar ou firmar um contrato com um jogador que já foi condenado por estupro. Então, assim, é tudo muito sujo. O Santos não reconheceu nada, tá? O tudo bem. Santos foi acuado pelos patrocinadores, foi acuado pela imprensa, foi acuado pelos próprios torcedores. Em nenhum momento o Santos se posicionou nesse caso, defendendo a vítima, criticando a ação ou falando genericamente contra Pior o ainda, né? Pior ainda. Pior ainda. Eu jamais vou ter vergonha de ser santista, mas eu tenho vergonha do que está acontecendo no meu time. O clube não pode ser condenado pelos seus dirigentes, né? O clube é maior do que o dirigente. O que acontece, eu só ia dar uma assinada embaixo em quase tudo que vocês falaram e pegando só a última fala do Léo. O Léo falou a questão quando você pensa nos dirigentes, pensa em alguém preocupado com vida. Estão preocupados com nada. É igual dirigente, 95% dos dirigentes de futebol, eles podem ser comparados à classe política brasileira. Eles não estão preocupados com nada, só querem saber o deles. Então, numa boa, esse caso é um caso extremamente difícil de você ser... difícil de você tratar, porque é o tipo da coisa, conforme o Gustavo falou, ninguém pensou no lado da vítima. Ninguém pensou. O Santos só queria ali o dele, jogando para a torcida, coisa e tal, e aí tomou bomba, tanto da torcida, dos patrocinadores, enfim, da opinião pública. Então, era um caso extremamente difícil de você tomar um posicionamento que não fosse de solidariedade com a vítima. O caso não está resolvido na Itália, e você pega isso para você? Pô, pelo amor de Deus, né? Galera, vamos deixar um ambiente um pouquinho mais leve aí. Vamos partir para a nossa pitaqueira, porque é um momento engraçado aqui do nosso 7-1. E a rodada 17 está chegando. O brasileiro tem 3 ali na primeira posição, 31 pontos, todo mundo
porra, aparecendo corrida de cavalo ali, todo mundo juntinho. Vamos ver como é que vai ser essa reta final de primeiro turno aí. Vamos lá. Primeiro jogo da rodada. Pera aí. Nesse momento, Goiás e Bahia estão jogando, intervalo, 0x0. Não, é porque eu estava com a tabela da 18ª rodada aqui, mas a rodada começa sábado, amanhã. A gente está gravando na sexta-feira aí, ó. Começa com Fluminense e Ceará no Maracanã, 7 horas da noite. Léo, é contigo mesmo, vai lá, Fluminense e Ceará. Bom, esse jogo promete gols, muito gol do Fluminense. Eu tô acreditando no Fluminense. Depois do jogo da rodada contra o Atlético, que jogou totalmente desfalcado em Minas e jogou bem, tudo bem, né? Sentiu o desfalque e tal, mas teve chance de sair de lá vitorioso também, como teve chance de sair derrotado. O empate foi justo, mas eu achei diferente a postura do time em campo, e eu acho que tem muito a ver também com a eliminação da Copa do Brasil. Eu acho que mexeu um pouco com os brios, né, dos jogadores, e também acho que a questão ainda mais, não só com os brios, mas acho que priorizar uma competição, né, você ter foco apenas em uma competição, como você ter um elenco, de repente, não tão qualificado para disputar, ou então inchado para poder movimentar e ter equipes se desdobrando em campeonatos diferentes. Eu acho que agora o Fluminense, e assim, o Fluminense me surpreende ainda mais, porque acho que o Fluminense tem um time até inferior ao do Vasco, e mesmo assim está fazendo muito mais frente do que o Vasco nesse momento, né? Então eu acho que o Fluminense nesse jogo vai meter 3x0. 3x0. Boa. Vitor, vai você. Eu acho que eu vou no que mais está tendo nesse campeonato, era o campeonato dos empates, eu vou de 2x2. 2x2. Gustavo? Eu vou para 2x0 Fluminense. Para mim está sendo uma surpresa o trabalho do Odair Hellmann, que foi super contestado lá atrás. Eu acho que o Fluminense está se ajustando aí no campeonato. Bem, eu vou falar igual eu vi outro dia. Eu não lembro qual foi o canal aí, um desses programas aí, algum colega nosso, falou que o trabalho do Odair Hellmann no Fluminense é muito semelhante ao trabalho do Odair Hellmann no Internacional. Ou seja, fechando a casinha e jogando de maneira meio pragmática, e com isso vai conquistando resultado. Então, para mim, amanhã é 1x0 Fluminense. Daí a gente parte para Coritiba e Santos. Gustavo, você que é o santista, vai lá. Cara, o Santos é aquela coisa inesperada, né? O Curitiba também. O Curitiba menos, com todo respeito. Sim. Mas assim, ainda não sei se os desfalques jogam, né? Marinho, Soteldo, Veríssimo. Tem uma molecada sub-18 lá jogando. Tem a hora que vai bem, tem a hora que, enfim, perdeu para o Atlético Goianiense. Mas eu vou, como sempre, apostar no Santos. Vou mandar um 2x0. 2x0, deixa eu só pegar aqui. Muito mais porque também não acredito no Curitiba. Vitor, vai lá você. Eu também não acredito no Curitiba. Acho que só o Palmeiras é capaz de perder para o Curitiba e tomando 3 gols ainda. Exatamente. Só o Palmeiras toma 3 gols de um time que tinha feito 10 no campeonato inteiro. Eu vou colocar 2x0 Santos também. 2x0 Santos. Léo? Bom, como o Santos está todo desfalcado e provavelmente não deve contar aí com o Soteldo e Marinho, né? Tô indo nessa linha. Então o Curitiba também acho que só ganhou porque não teve muito esforço dos jogadores do Palmeiras para poder segurar o Luxemburgo. Então eu tô acreditando que vai ser um 0x0 bem apático. 0x0. Eu vou de empate também, mas eu vou no empate mais animado. Vou de 1x1. Encontro de Atléticos, pessoal. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense.
amanhã também lá em Goiânia. Léo, você? Bom, vou apostar no Atlético Goianiense pela fase que está vivendo, pós-Mancini. O Atlético Paranaense está patinando aí, até está indo regular na Libertadores, mas no Brasileiro ainda não engrenou, não. E nesse sentido, eu vou de 2-0 Atlético Goianiense. 2-0 Atlético Goianiense. Gustavo? Acho que vai ser 1-0 Atlético Goianiense. 1-0. Vitor? 1-0 Atlético Goianiense. Qual? Boa. Para mim, eu vou de outro empate também, 1-1. Daí a gente passa para São Paulo e Grêmio. Esse eu já começo falando. Para mim vai ser 2-1 São Paulo. O que você acha, Gustavo? Eu acho que o São Paulo já ganhou a sua cota dos últimos jogos. Dessa vez vai dar Grêmio, cara. O 2-1 pro Grêmio. Eu concordo com o que vocês dois falaram. Eu concordo que a fase de 1 tá boa, mas que já deu também. O São Paulo não consegue manter essa regularidade. Então, exatamente. Eu vou no meio termo, então eu vou por 1-1. 1-1. Léo? Eu acredito que vai ser um jogo aberto, franco e com muitos gols, mas para os dois lados, né? Eu acredito, estou apostando um 3-3. Você é louco. 3-3. Corinthians e Flamengo. Domingo. Léo, vai. Olha, o Flamengo pegou uma sequência de 4 jogos, né? O quarto jogo, né? Se eu não estou enganado aí. Em um curto espaço de tempo. Teve uma vitória muito... clube a ter jogo na data FIFA, mas vamos lá. Exatamente. Teve uma vitória suada em cima do Goiás no último minuto. Empatou com o Bragantino, ganhou do Vasco. O time já está apresentando cansaço, demonstrando, já está acusando o golpe do cansaço de tantos jogos. E o Domi também, acho que ele continua pecando. Eu queria que tivesse os auxiliares dele na beira do campo. Acredito que vai ser um empate 2-2 nesse jogo. A contragosto, eu gostaria que o Flamengo levasse, mas acho que vai ser 2-2. 2-2. Vitor? 2-1 Flamengo. 1-2. Gustavo? Flamengo quem mesmo? Corinthians. Puxa vida. Vai dar Flamengo, então. É difícil separar o que você acha com o que você quer, né? Quantas coisas vão de encontro? Vai ser... vou dar uma moral para os meus amigos aí do Rio de Janeiro. 3-1, tá? Nossa Senhora. Opa, tomara que a profecia se recompra. Mesmo flamenguista tá acreditando. Pô, pra mim é 1-1. Não, o time... Mas, cara, não é nem a questão de acreditar tanto no Flamengo, mas eu acredito menos ainda no Corinthians, cara. Exatamente. É o seguinte, só sei que hoje eu tô gravando o programa aqui com a camisa do Bahia e o Goiás acabou de fazer 1-0 aqui contra o Bahia no complemento da 16ª rodada. Vamos lá, saindo de Corinthians e Flamengo, tem Inter e Vasco. Começa com esse palpite. Vamos lá, para mim vai ser 3-1 Internacional. Para você, Vitor. Peraí, que deu uma quedinha aqui e voltou. Inter e Vasco? Acho que vai dar 2-0 o Inter. 2-0 Inter. Gustavo? Eu acho que o Vasco vai pro 8º jogo sem vencer, cara. 2-0 Inter. 2-0 Inter. Peraí. Léo? Bom, o técnico novo no Vasco, tem jogador argentino chegando. É hora dos jogadores do Vasco quererem mostrar que precisam ser titulares, se manter como titular e quem está na reserva. Você ia dizer que é a hora do jogador do Vasco mostrar o pinto. Não. Então, eu acho que esse jogo tem tudo para ser muito disputado. O Inter meteu 5-3 no Sport durante a semana, né? Surpreendendo muita gente. Nesse sentido, eu acho que vai ser 1-0 Vasco, fechadinho, no contra-ataque vai meter um gol do Cano na estreia do Pinto.
Léo tá empolgado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Léo. Se o Cano fizer um gol, ele vai abraçar o Pinto? Provavelmente. Nossa Senhora. Vamos deixar isso de lado e vamos para Bragantino Esporte. Vitor, vai. Cara, eu tava botando fé no esporte que tava indo bem, na rodada passada me tomou 5, agora também já não confio mais. Então eu vou colocar 1-0 Bragantino. 1-0 Bragantino. Gustavo? Ah, cara, eu gostei do gol do Claudinho, viu? Não, golaço. Golaço. Só por causa disso ele vai fazer 2 gols, só porque era esse menino da Vila também. Então vai ser 2-0. 2-0. Léo? Pois é. O menino Cláudio jogou bem, fez gol bonito, bagunçou a zaga do Flamengo. 1-0. 1-0. Para mim, esse sim vai ser um jogo de muitos gols também. Vai ser 3-2. Rogério Ceni contra Palmeiras. É o próximo jogo. Vitor, é contigo. Agora, Palmeiras. Agora eu vou falar o responsável por estar me quebrando no bolão. Eu tenho que parar com essa minha mania de sempre achar que dessa vez vai. Eu te entendo. Numa situação normal, o que eu falaria hoje? Caiu o técnico, os caras vão voltar a correr, então vai ganhar. Mas eu não consigo mais. Ainda mais com o Fortaleza jogando arrumadinho, mas ainda não vou desanimar. Então eu vou colocar 2-2. 2-2, é um bom resultado, Léo? Olha, Vitão, sem querer botar pilha, mas o São Paulo, nessa semana, penou em cima do Fortaleza com 1 a mais, né? O São Paulo. Então, eu vou meter 4-1, aproveitar que o Palmeiras está em crise, meter 4-1 no Fortaleza. Quer dizer, o Fortaleza ganha do Palmeiras de 4-1. Aí você me derruba também, né? Eu vou torcer pro palpite do Léo, viu? 4-1, vai, Gustavo? Olha, eu tô torcendo muito pelo palpite do Léo, mas eu acho que o Fortaleza já fez bons jogos aí contra São Paulo, contra Atlético Mineiro. Apesar do bom trabalho do Rogério Ceni, ainda assim não é um time espetacular, tá? Então eu acho que o Palmeiras tem chance de ganhar. Eu vou botar 1-0 aí, Palmeiras. Obrigado. 0-1. Para mim vai ser 1-1 esse jogo. 1-1. Aí a gente vai a rodada sendo completada na segunda-feira, com 2 partidas. Botafogo e Goiás. Goiás está jogando hoje, sexta-feira. O que vocês acham aí? Vai, Gustavo? Qual jogo? Botafogo e Goiás. Nossa Senhora. Esse é o jogo horrível da rodada. Cara, tipo assim, são 2 times. O Botafogo acho que está brigando para cair, assim, com muito afinco. O Goiás, assim, eu já vejo praticamente rebaixado diante de tudo que está desempenhando nesse campeonato. Cara, vai ser um horror, que seja 1-0 para o Botafogo e 1-0 Botafogo. Léo? 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. Vitor? Eu acho que esse vai ser o jogo o sonífero da rodada. Para mim, eu vou colocar um 0-0. 0-0. Olha, eu, sincero, honestamente, eu já acho o contrário. Esse jogo, até em função da falta de qualidade técnica, vai ficar fácil dos dois chegarem na área um do outro. Então, para mim, vai ser 2-2. E aí a gente fecha a rodada com Bahia e Atlético Mineiro. Vitor, diz para mim. Vou colocar 2-1 Atlético. 1-2. Gustavo? Olha, eu acredito no Atlético, mas eu vou torcer para o Mano Menezes, montar um ferrolho aí no Bahia. Ele é bom de retranca, então vai ser um 2-1 Bahia. 2-1 Bahia, nossa senhora. Léo? Eu gostaria também, até em função do meu time estar aí tentando
chegar à liderança, né? Mas depois do que eu vi do Bahia contra o Fluminense, realmente eu fiquei decepcionado. Acho que Poxa, depois vou mudar. não. eu acho que o Atlético vai ganhar. 2-0 Atlético Mineiro. 0-2. Eu vou de 1-4. Olha. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. Sampaoli, de tempos em tempos, ele manda umas dessas, né? Nada. Dessa maneira, meus amigos, a gente encerra a nossa sessão de pitaqueiras aí, torcendo para que tenhamos uma rodada agradável, uma rodada sem demissão de técnico, sem polêmica, sem VAR enchendo o saco. Com muitos gols e alegria da torcida. Com muitos gols e alegria da torcida. Aliás, Léo, na Bahia já tem torcida? Tem. Não, dentro dos lares e dos bares tem. Então tá bom, maravilha. Pessoal, estamos chegando aí ao final de mais um programa 7-1. Não se esqueça, dá aquele like pra gente. Pô, faz o seu comentário, compartilha aí, faz a sua inscrição no canal, porque isso que faz a gente crescer e dá essa moral pra gente aí, tá bom? Na semana que vem a gente está de volta com mais uma sessão de pitaqueira e os assuntos mais quentes aí do momento do futebol. Tá bom? Um abraço e até o próximo programa. Falou!